We're going to shift our attention now. A gente vai agora concentrar nossa atenção. We've been looking at a lot of science and research specific to how children learn, how they develop, how the brain Temos develops. analisado ciência, estudos, pesquisas sobre como a mente se desenvolve. What I want to take time now for tonight, tomorrow morning, and tomorrow night Mas hoje à noite, amanhã de manhã e amanhã à noite eu quero passar um tempinho is to look at the plan of true education that the Lord has given us. analisando o plano da verdadeira educação que Deus nos deu. The year was 1938. O ano era 1938. It was in the nation of Japan. No país chamado Japão, There were two men from the Seventh-day Adventist Mission and School havia dois homens da escola missionária adventista. They had gone to the government offices Eles tinham ido até os gabinetes do governo to meet with the director of social and religious education for the nation of Japan. para se encontrar com um diretor de religião social e de educação no Japão. The man's name was Dr. Mizuno. O nome desse senhor é Dr. Mizuna. The men from the Adventist Mission explained their school. O homem da escola de missionários explicou como funcionava a sua escola. Now they had good reason to come and visit the offices of the government E eles tinham bons motivos para visitar o gabinete do governo. because this was a time when the government was closing down many of the private schools in the country. Era um momento em que o governo estava fechando muitas escolas privadas no país. So these men were there to ask permission to keep their school open. Então, esses homens estavam ali para pedir permissão ao governo para manter sua escola aberta. They explained their plan of education. Explicaram o plano de educação que eles tinham. They said, we're unique. E eles disseram, nós somos diferentes. We have a plan of education that is unique to our beliefs as Seventh-day Adventists. Temos um plano de educação que é único, que é exclusivo às nossas crenças como adventistas do sétimo dia que somos. We believe in cultivating the whole being, the physical, the mental, and the spiritual. Cremos em cultivar todo o ser como um todo, o físico, o mental e o espiritual. We believe in following a plan that has been given us in our book Education by Ellen White. Cremos em seguir um plano que nos foi dado num livro conhecido como Educação, escrito pela Ellen White. Dr. Mizuno, the government leader, he listened O Dr. Mizuno, o líder do governo, ouviu and he said, I've already read your book Education. e disse, eu já li o livro de vocês, Educação. I understand your plan. Eu conheço o plano de vocês. He said, so I'll tell you. E said, what? I'll tell you how it's going to be. E eu disse, eu vou lhe dizer como é que vai funcionar isso aqui agora. If you follow your plan, Se você segue o plano que você tem em mãos, as it is in the book Education, como está escrito, conforme está escrito no livro Educação, you have no reason to worry. não precisa se preocupar com mais nada. You can keep your school open. Sua escola ficará aberta. But if you do not follow your plan, Agora, se você não seguir o que está escrito no seu livro Educação, then you don't even have a reason to exist. então você nem tem motivos para existir. We've been given a plan. Nós recebemos um plano. A plan of education, Um plano educacional. a plan of lifestyle, Um plano de estilo de vida. a plan of health, Um plano de saúde. a plan for all areas of our lives because we have a God who loves us. Um plano para todas as áreas de nossa vida, porque temos um Deus que nos ama. And it's a plan that will make us a peculiar people. E é um plano que vai nos tornar um povo peculiar. It's a plan that's different from the world. É um plano diferente do plano do mundo. It's a plan that won't be understood by the world. É um plano que nem vai ser compreendido às vezes pelo mundo. It's a plan that may generate some persecution and ridicule. É um plano que pode até gerar perseguição e sermos ridicularizados por ele. It's a plan designed by God to prepare us for heaven, Um plano projetado por Deus para nos preparar para o céu. to enable us to spread the gospel and finish the work on this earth, Para nos capacitar a disseminar o evangelho e terminar a obra nesta terra. and if we follow this plan, E se seguirmos esse plano, we have no reason to fear. não temos nada a temer. It's God's plan. É o plano de Deus. But if we don't follow this plan, Agora, se a gente não segue o plano,
we have no reason to exist. não há razão para existir. We might as well just be another denomination. Poderíamos simplesmente ser de outra denominação. If we seek to be like the world around us, we take away the very reason to exist. Se estamos buscando ser parecidos com o mundo ao nosso redor, estamos retirando de nós mesmos a razão de existir. So let's look at the plan of education we've been given. Analisemos então o plano de educação que nos foi dado. Before we do, I'd like to have another prayer. Antes disso, eu gostaria de fazer mais uma oração. Our Father in heaven, Querido Pai Celestial, Lord, as we come seeking to understand your plan, Senhor, agora que buscamos compreender o Teu plano, we desperately need the guidance of your Spirit. precisamos muito da orientação do Teu Santo Espírito. Please open our minds. Abra, Senhor, os nossos olhos, nossa Clear mente. away our preconceived opinions and thoughts and ideas. Retira de nós, Senhor, nossas ideias preconcebidas, preconceitos. Help us to gain a new, deeper, richer, clearer understanding of your methods. Ajuda-nos a ter uma compreensão renovada, limpa dos Teus métodos. Speak through me, Lord. Fala, Senhor, através de mim. May I only share your words this evening. Que eu simplesmente aqui compartilhe a Tua palavra esta noite. And I ask in Jesus' name. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Go ahead. Agora, como nunca dantes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, nunca teremos lugar no reino de Deus. Never have a place in the kingdom of God. Nunca ter um lugar no reino de Deus, isso está em mente, caráter e personalidade. Volume 1. So, is true education important? A verdadeira educação é importante? Well, if we don't understand it, we won't have a place in heaven. Se não compreendermos a verdadeira educação, não teremos um lugar no céu. That means this is a salvational issue. Ou seja, isso é uma questão de salvação, sim. We need to understand this. Precisamos compreender bem isso. And also, if true education prepares us for heaven, E além disso, se a verdadeira educação nos prepara para o céu, then do you think true education is only about math and science and history and academic subjects? então você acha que a verdadeira educação se resume apenas a assuntos como matemática, história, geografia? No, there must be more to it than that. Não, deve haver muito mais além disso. Because God has not made algebra an entrance requirement for heaven. Porque Deus não fez da álgebra um requisito para se entrar no céu. I'm thankful for that. E eu sou muito grato a Deus por isso. What is the goal? Qual é o objetivo? Suppose we walked out into the city one day. Suponhamos que estejamos por aí caminhando pela cidade um certo We dia stop someone on the street. e paramos alguém na rua. Hey, what's the purpose of education? We ask them. Qual é o propósito da educação? A gente faz a pergunta para alguém. What kind of answer would we hear? Que tipo de resposta receberíamos? What do you think? O que é que vocês acham? Qual é o propósito da educação? To get a good job? To get a good job, yes. I think that's probably the answer we would hear 99% of the time. Talvez 99% das vezes essa seria a resposta. Get a good job. Sim. Other things like make money, Ganhar dinheiro, you know, be prepared for life. estar mais preparado para a vida. Suppose we went into a Christian church Suponhamos que a gente entre agora numa igreja cristã and we asked the same question. e fizéssemos a mesma pergunta. What kind of answer would we hear? Que tipo de resposta a gente receberia? Probably the same. Talvez a mesma. Suppose we went into an Adventist church Suponhamos agora que entramos numa igreja adventista and asked the same question. e fizéssemos a mesma pergunta. What would we hear? Que resposta ouviríamos? Probably the same. Provavelmente a mesma. But should it be the same? Mas deveria ser a mesma? No, it should be very different. Não, deveria ser muito diferente. We have a unique plan. Temos um plano único. We have a different goal than the world has. Temos uma meta, um alvo diferente do alvo do mundo. I'd like to look at this goal this evening, and we can divide it into three main E points. hoje à noite vamos analisar um pouquinho esse alvo e dividi-lo em 3 pontos principais. The first goal of true education is redemption. O primeiro alvo é a redenção. Leiamos. A obra da verdadeira educação e redenção são uma: restaurar a imagem de Deus na alma. That's our first goal, our primary goal. This is the one all education should point to. Esse é o nosso primeiro alvo, é o alvo primário. Toda a educação deve rumar a este. Secondly,
Em segundo lugar, a verdadeira educação é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. And thirdly, Em terceiro lugar, a verdadeira educação é o preparo para o serviço neste mundo e por toda a eternidade. we can take, there are different forms of education, there are different goals of education, Sabe, há muitas formas de educação, muitos alvos para a educação, but they all should fit into one of these three goals mas todos deveriam se enquadrar em um desses três alvos, if they are to be true education. se é que eles são verdadeira educação. Now, I didn't just make this up. Eu não criei isso aqui. We get this from the spirit of prophecy. Nós temos isso do Espírito de Profecia. So now let's look at each one of these more individually. Então vamos analisar cada um deles de maneira mais individualizada. The first one, O primeiro, true education and redemption are the same. a verdadeira educação e a redenção são uma. Restoring the image of God in the soul. Restaurar a imagem de Deus na alma. Education is worthless if it's not preparing our children for heaven. A educação não tem valor nenhum se ela não está preparando os filhos para o céu. Education, page 30. Educação, página 30. No mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma. What does it mean for something to be one? O que significa que algo é um? Can you divide it into two separate places? Dá para dividir em dois lugares separados? Two separate categories? Duas categorias separadas? No, it's the same thing. Não, é a mesma coisa. So if you're looking at an educational plan, Então, se você analisa um plano educacional, should I have my children follow this plan? será que os meus filhos devem seguir esse plano? Well, ask yourself, does it have redemption as its goal? Será que esse plano que você está analisando tem como alvo a redenção? If it doesn't, then it's not true Se education. não tem a redenção como alvo, então não é verdadeira educação. Okay? O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus na alma. Why would this be the purpose? Por que esse seria o propósito? We find the answer to that in the book of Genesis. Encontramos a resposta para isso no livro de Gênesis. That God created man in his image. Deus criou o homem à sua imagem, But sin has damaged that image. mas o pecado danificou a imagem de Deus no So homem. education needs to restore us back to what we were created for. Então, a educação precisa nos restaurar de volta ao que Deus nos criou para sermos. We read the same in the book of Proverbs. Lemos a mesma coisa no livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é prudência. It's the beginning of wisdom. É o princípio, é o início da sabedoria. And really, God is the source of all wisdom, right? Na verdade, Deus é a fonte de toda a sabedoria, não é verdade? Man has never surprised God. O homem nunca, jamais surpreendeu a Deus. And so if we have that connection with the Lord, He can lead us into true wisdom. Se nós temos essa conexão com Deus, Ele pode nos levar à verdadeira sabedoria. A Bíblia deve ser tomada como fundamento do estudo e do ensino. O conhecimento essencial é o conhecimento de Deus daquele que Ele enviou. Orientação da criança. The foundation. O fundamento Foundation of study and of teaching. do estudo e do ensino. So what does it mean? What does a foundation mean? O que significa ser o fundamento de alguma coisa? Anyone here ever build a house? Alguém aqui já construiu uma casa? Okay, several of you. Great. So, when you're building your house, Quando se constrói uma casa, it would be easy to think, no one sees the foundation. é mais fácil pensar, poxa, mas ninguém está vendo o fundamento da casa, né? What do I need that for? Por que eu preciso disso mesmo? People see the walls and the roof. Those are the important parts. As pessoas veem as paredes, o telhado, isso são partes importantes. So you decide, I'm just not going to worry about the foundation. Eu não vou me preocupar com o fundamento da casa, não. So you start building a house with just starting with the walls. E você começa a construir a casa começando da parede. So you finish your house. E aí você termina a casa. Are people going to see that you don't have a foundation? As pessoas vão ver que você não tem, que a casa não tem fundação ou fundamento. No, No. they'll never know. Eles jamais saberão. But will they see, eventually, the results of your lack of foundation? Mas finalmente, será que eles verão as consequências da falta de fundação na casa? Oh, yes. When your house starts leaning over and Sim. falling down, they'll know, that person did not put a good foundation in. Quando a casa começar a inclinar e a cair, finalmente as pessoas dirão: essa pessoa aí parece que não colocou uma boa fundação na casa. So let's think now. We're building a foundation. We're building the house of character. Então, pensemos assim: estamos construindo uma casa do caráter. The world likes to focus on things that we see.
O mundo gosta de se concentrar nas coisas que nós vemos. How much knowledge can the child learn? Quanto conhecimento uma criança pode adquirir? What good of test scores and grades are they getting in school? E quais são as notas que ele tira na escola? Even from a spiritual standpoint, how many Bible verses has this child memorized? Até a partir de um ponto de vista espiritual, quantos versos bíblicos essa criança é capaz de Can they get memorizar? up front and sing a song? Será que ela consegue ir lá na frente cantar um hino? These are the things we focus on. A gente se concentra nessa parte. But is that the foundation? Mas será que isso é a fundação, é o fundamento? No, that's just the walls and the roof. Não, isso aí é a parede e o telhado. The foundation is when no one's looking. A fundação é onde ninguém consegue ver. It's at home, É em casa, when you're having family worship, onde você está fazendo a adoração familiar, when you're taking that time to instruct your child about the Bible, onde você está tirando tempo para instruir o seu filho sobre a Bíblia, when you're teaching them right behavior, quando você está ensinando as crianças o comportamento adequado, when you're teaching them to be unselfish by giving up their chair for their brother or sister. quando você ensina a criança para não ser mais egoísta, cedendo a cadeira para o seu That's irmãozinho, when we're laying the foundation. é aí que nós estamos assentando as fundações do caráter. No one sees it. Ninguém vê, No one tells us how good of a job we're doing. ninguém diz para você, nossa, que trabalho maravilhoso você está fazendo, But eventually, they'll see the results. mas finalmente verão os resultados. Go ahead. Em vez de limitar seu estudo ao que homens têm dito ou escrito, sejam os estudantes encaminhados às fontes da verdade. Educação 17. And where are the sources of truth? E onde estão as fontes da verdade? The Bible, Na the Bíblia. spirit of prophecy. No espírito de profecia. Don't tell children what other people have said about it. Take them right to the Não source. diga às crianças o que outras pessoas falaram acerca da Bíblia. Leve-as diretamente à fonte. I know we're getting tired, so I'm trying to decide what we should cover this Eu sei evening. que muitos de nós estamos um pouquinho mais cansados, então eu estou decidindo alguns slides mais importantes. Para alguns, a educação é posta em seguida à religião, mas a verdadeira educação é religião. Orientação da criança 3.2.4. We like to have Bible class A gente gosta de ter a aula de Bíblia and the academic classes. e as aulas acadêmicas. We tend to think that these are two separate things, and we hope the child can mix them somehow. A nossa tendência é pensar que são duas coisas separadas e a gente espera que a criança de alguma forma compreenda-se. But no, Mas não, it should be the same. deveria ser a mesma coisa. If an educational program is not redemptive in nature, is not religion itself, then it's not true education. Se um programa educacional não é de maneira redentora em sua natureza, não é verdadeira educação, não é religião. Go ahead. A ciência da verdadeira educação é a verdade, a qual deve ser tão profundamente gravada na alma que não possa ser obliterada pelo erro que avulta por toda parte. Fundamentos da Educação Cristã 5.4.2. We need to build this guard, as we could say, around children. Precisamos construir como se fosse uma cerca ao redor dos filhos. Impress that truth upon their minds so strongly E imprimir essa verdade, inculcar na mente deles de maneira tão forte, tão firme. The Bible says, butter and honey shall he eat. A Bíblia diz que a manteiga e mel eles comerão. In other words, his diet should be 100% truth. Em outras palavras, a dieta deveria ser 100% verdade. Some people say, oh, we need to teach children both sides. Alguns dizem, não, a gente precisa ensinar as crianças os dois lados da moeda. No, the Bible doesn't say that. A Bíblia não diz It isso. says teach them truth. A Bíblia diz, ensine-os a verdade. Later on, when they see the error, they will recognize it better because they've learned the truth. Mais tarde, quando eles se depararem com o erro, vão reconhecer mais facilmente, porque eles conhecem muito bem a verdade. Go ahead. Mas agora pedimos que cada um se lance a esta questão com interesse, para que logo tenhamos um lugar onde os nossos filhos possam estudar a Bíblia, que é o fundamento de toda a verdadeira educação. Orientação da criança 316. Do your children have a place where they can study the Bible? Os seus filhos têm um lugar onde eles podem estudar a Bíblia? It can be in the school, it can be in the home, either one, but they need a place. Poderia ser na escola, pode ser em casa, mas não importa. Eles precisam de um lugar. This is critical for their salvation. É essencial para a salvação deles. Now let's spend a little more time on harmonious development of physical, mental, and spiritual. Vamos passar um pouquinho mais de tempo no desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. What is harmonious? O que quer dizer harmônico?
if we had a quartet Se tivéssemos aqui um quarteto and the tenor decided to sing more loudly than everyone else, e o tenor decidisse cantar mais alto do que todos os outros, would that be harmonious? seria harmônico? No, it would sound terrible actually. Soaria muito ruim. Let's suppose we go outside and we plant 3 trees Suponhamos que a gente vá aqui fora e plantemos 3 árvores. and we wait for some time, E a gente espera um pouco and 2 of the trees grow this tall, e 2 das árvores crescem até essa altura and then 1 tree grows as tall as this building. e a outra cresce do tamanho da altura desse teto aqui. Is that harmonious development? Isso é um desenvolvimento harmônico? No, we wouldn't call that harmonious. Não, isso não é harmonia. So if a person studies their Bible for 30 minutes and gets some exercise for 20 minutes and then spends the rest of the day in the classroom, is that harmonious? Se alguém estuda a Bíblia por 30 minutos, tem exercício 20 minutos e passa o restante do dia na sala de aula, isso é algo harmônico? Go ahead. A verdadeira educação é o preparo das faculdades físicas, mentais e morais para a execução de todo o dever. É o preparo do corpo, mente e intelecto para o serviço divino. Essa é a educação que perdurará para a vida eterna. Parábolas de Jesus 1:7-5. Now we want an education that lasts into eternity. Queremos uma educação que perdure para a vida eterna. We don't want an education that stops here on this earth. Não queremos uma educação que seja interrompida somente, que só funcione até aqui. And what is the education that will last to eternity? E qual é a educação que vai perdurar por toda a vida eterna? One that focuses on mental, physical, and spiritual. A que se concentra no físico, mental e espiritual. Go ahead. Na infância e na juventude devem ser combinadas o ensino prático e o literário. Orientação da criança 188. Now, what does it mean to combine something? O que significa combinar? Let's suppose you're making a recipe. Suponhamos que agora você esteja fazendo uma receita. Now, here in Brazil, you like beans and rice. I know that. Aqui no Brasil vocês gostam de feijão com arroz. Eu sei muito bem disso. So, you're making a recipe and it asks you to combine beans and rice. Então você está fazendo uma receita e eles pedem que você junte feijão com arroz. So, what are you going to do? E o que é que você vai fazer então? Measure out some beans, Mede os feijões, dump it in a bowl, coloca lá na tigela, measure some rice, put that in, coloca o arroz, também coloca, mede o arroz, coloca na tigela, mix it up. mistura. Have you just combined beans and rice? Misturou ou não o feijão com arroz? Yeah? Sim. Good. Okay. Now, is it easy then to separate the beans and rice? Agora fica fácil separar o feijão do arroz? No, it'd be quite time consuming. Vai demorar um tempinho aí. pra Once fazer something is combined, it's hard to separate. isso. Quando uma coisa está combinada, já mesclada, fica difícil separar. So what does it mean to combine the literary and the practical? Então, o que significa combinar o ensino prático com o literário? Well, it's kind of the opposite of what we usually do. É meio que o oposto ao que geralmente nós fazemos. Usually we have the academic classes, Geralmente nós temos as aulas acadêmicas and then we have some practical classes. e temos aulas mais práticas. No, we should put the two together. Por que a gente não coloca as duas juntas? And I've given some examples of that already. Science in the garden, math in the kitchen, history by telling stories. Eu já dei alguns exemplos: a ciência no jardim, a história na cozinha, a história contando histórias, a culinária, matemática na culinária. Too many So examples. let's look at these a bit more individually. Vamos analisar esses itens de maneira um pouquinho mais individual. Let's look at some benefits of physical culture. Alguns benefícios da cultura física, da atividade física. Crianças com maior aptidão física apresentaram maior volume bilateral de hipocampo e desempenho superior em testes de memória relacional, comparado a crianças com menor aptidão física. This is a scientist for you, Isso aqui é um cientista falando, making it as complicated as possible. tornando cada vez mais difícil, mais complicado entender. A simple way to say this is physical activity A maneira mais simples de dizer isso é que a atividade física resulted in a larger hippocampus resulta num hipocampo maior, na verdade, and better memories. e melhor memória. Some of the benefits from physical activity from science. Alguns dos benefícios da atividade física adquiridos da ciência. Okay. Melhora a saúde mental em geral e a qualidade de vida. Melhora a função cerebral e cognição. Melhora o comportamento. Melhora a concentração. Aumenta o fluxo de sangue e oxigênio para o cérebro. Aumenta os níveis de norepinefrina e endorfinas, resultando em redução do estresse e melhora no humor. E aumenta os fatores de crescimento que ajudam a criar novas células nervosas e apoiar a plasticidade sináptica. Wow, what a list.
Que lista, hein? Some pretty significant benefits from physical activity. Benefícios muito significativos da atividade física. Good. O exercício proporciona um estímulo incomparável, criando um ambiente no qual o cérebro está pronto, disposto e apto a aprender. You know, we think that, oh, the child, they don't have enough time to do physical activity. We have to make them study. A gente geralmente pensa assim, mas a criança não tem muito tempo para atividade física, ela precisa estudar. But this is the beauty of God's plan. Mas essa é a beleza do plano de When we Deus. take the time for physical activity, Quando a gente tira tempo para atividade física, then they don't need to spend as much time studying aí ela não precisa passar muito tempo estudando, because their brain is more efficient. porque o cérebro dela já está mais eficiente. Go ahead. Tanto o vigor mental quanto o espiritual dependem em grande medida de força e atividade física. O que quer que promova a saúde física promoverá o desenvolvimento de um espírito robusto e um caráter bem equilibrado. Orientação da criança 233 e 234. Now, we value character. Nós valorizamos o We caráter, want to develop a good character. queremos desenvolver um bom caráter. And we have 3 areas of education: physical, mental, spiritual. Temos 3 áreas de educação: física, mental e espiritual. Now, we read here that the mental and the spiritual Nós lemos aqui que a mental e a espiritual depend on what? dependem de quê? Physical. Da física. We have to develop a good physical ability in a child in order for the mental and the spiritual to develop properly. Precisamos desenvolver capacidades físicas boas para que as outras, a espiritual e a mental, funcionem de maneira adequada. And then we'll have the well-developed character. E logo teremos um caráter bem desenvolvido. Go ahead. O tempo de estudo deve ser dividido entre a aquisição de conhecimento através dos livros e o assegurar um conhecimento do trabalho prático. Lar Adventista 508. Now, what does it mean to divide something? O que significa dividir alguma coisa? Do we take the object and cut just a little piece off the side? Será que a gente pega o objeto e corta só um pouquinho aqui já na pontinha? Is that dividing? Isso é divisão? Usually when we divide something, we chop it in half. Geralmente, quando a gente divide algo, a gente corta pela metade. And that's exactly what we're counseled to do. E é exatamente o conselho que recebemos. Half and half. Meio a meio. 4 hours studying, 4 hours in physical activity. 4 horas de estudo, 4 horas de atividade física. Now, within physical activity, we find 3 different areas. Dentro da atividade física, encontramos 3 áreas. Useful work, Trabalho útil. that's just every day, you know, doing the laundry, washing the dishes, sweeping the floor. Esses são os trabalhos do dia, né? Lavar a roupa, lavar a louça, varrer o chão. Manual training, which is training a specific skill. Trabalho manual, que é um trabalho numa habilidade específica. And health of the body. E o corpo saudável. Let's look at useful work. Analisemos o trabalho útil. O maior benefício não se obtém do mero exercício em si, como se pratica nos esportes. Now, isn't that what we usually do? Geralmente não é isso que a gente faz. We've replaced, in most cases, useful work with sports. Na maioria dos casos, nós substituímos o trabalho útil pelos esportes. But that's not where we get the greatest benefit. Mas não é aí onde a gente consegue obter os maiores benefícios. Há certo bem-estar no ar livre, assim como no movimento dos músculos. Seja, porém, a mesma quantidade de energia dedicada à execução de uma obra útil e maior será o benefício. Conselho aos professores 308. If we put the effort into something useful, we'll get a greater benefit. Se colocarmos os nossos esforços em algo útil, teremos maiores benefícios. Of course, then we have the whole issue with competition and sports, which we don't have time to get into right now, but that's definitely not good for children. Temos toda uma questão aí por trás de competição e de esportes. A gente não tem tempo de tratar disso agora, mas definitivamente isso não é bom para as crianças. There we go. Todo homem, mulher e criança deve ser instruído a realizar trabalho prático e útil. Este dia com Deus 211. Who? Quem deve fazer isso? Homem, mulher e criança. Have we left anyone out? Será que deixamos alguém de fora? Is there anyone exempt? Tem alguém aqui isento de fazer trabalho I útil? think this is every one of us. Eu acho que isso inclui a nós todos. Practical, useful work. It's good for all of us. Trabalho prático e útil. É bom para todos nós. Now, manual training. Let's just touch on that one. Treino manual. Vamos tocar um pouquinho nesse ponto. We read that in the nation of Israel, Nós lemos que na nação de Israel, parents were required, even if they were really rich, os pais tinham a obrigação, mesmo se fossem muito ricos, they were required to teach their children a practical skill that they could use in their life.
Eles tinham por obrigação ensinar as crianças um treinamento, um trabalho manual que fosse útil para a vida deles. That was a command from God. Era uma ordem de Deus. Right? O ensino manual merece muito mais atenção do que tem recebido. Orientação da criança 357. Far more attention than it has received. Muito mais do que tem recebido. So whatever focus we've given it, we need to do more. Então, qualquer foco que já estejamos dando a ele, precisamos dar mais foco e atenção ainda. Now, when should this be done? Quando deve Should ser we realizado isso? just do it in the home, but when they get to school, they don't have to anymore? Somente em casa, mas quando forem para a escola não precisamos mais fazer isso? Or should we not do it in the home, but let the school take care of it? Ou não fazer em casa e deixar que a escola tome conta disso? Well, let's see what we're counseling. Olha só o conselho que temos. Quando a criança está em idade própria para ser mandada para a escola, o professor deve cooperar com os pais e a educação manual deve continuar como parte dos estudos escolares. No, so it's done in the home and the school. É feito em casa e na escola, Because it's fundamental to education. porque é fundamental para a educação. Right? Todo jovem, ao deixar a escola, deve ter adquirido conhecimento em algum ofício ou ocupação com que, se for necessário, possa ganhar sua subsistência. Every youth. Todo jovem. Yeah. Não se deve permitir os estudantes tomarem tantos estudos que não tenham tempo para exercício físico. A saúde não poderá ser preservada, a não ser que alguma parte de cada dia seja dedicada à atividade muscular, ao ar livre. Horas regulares devem ser dedicadas ao trabalho manual de alguma espécie. Orientação da criança 221. Minutes of time? Minutos It says hours. diz horas. That's a big part of the day. E estamos falando de uma grande parte do dia, então. And notice it says we shouldn't even allow students to take so many studies that they don't have time for physical activity. Não deveríamos permitir que os alunos tomem tantos estudos a ponto de não terem tempo para atividade física. But when a student wants to study hard, we usually encourage them. Yeah, let them study. Mas quando tem uma criança que gosta de estudar, a gente fica motivando. Estude mesmo. But no, don't even allow them. Mas a gente não deveria permitir que isso You're acontecesse. required to take time for physical activity. Você tem por obrigação tirar um tempo para atividade And física. this is a major change that needs to occur in education. E trata-se de uma mudança muito grande que precisa acontecer na educação. We need to recognize the value of manual labor or useful work, not just for the value in money, Precisamos reconhecer o trabalho, o valor do trabalho manual, do ensino útil, não somente para que elas obtenham mais dinheiro, although there is some value in that. embora haja valor nisso, Not just for the value in gaining a skill, não simplesmente pelo valor de se obter uma nova habilidade, but for the greatest value in character development. mas pelo maior de todos os valores, o desenvolvimento do caráter. I was talking with a friend of mine who's a teacher, Eu estava falando certa vez com um amigo meu que é professor, and we were just lamenting the fact that most of our schools have closed down the agriculture programs and the manual training e a programs. gente estava lamentando o fato de a maioria das nossas escolas ter fechado os programas de agricultura, de trabalho útil, oficinas com os seus alunos. And then he stopped. Ele parou, He said, "What's the reason? ele perguntou qual é o motivo. What do they say as to why they're closing these programs down?" O que que eles dizem para justificar o fato de fechar o ensino útil nessas escolas? It's money. Dinheiro. They say we just don't have the money to keep the program running. Simplesmente a gente não tem dinheiro para manter essas coisas acontecendo. And he said, no one ever asked the question, if math class makes money, Ninguém fez a pergunta, será que as aulas de matemática geram renda? no one ever asked if history class or science class makes money. Ninguém faz a pergunta se a aula de história, a aula de geometria ou qualquer outra matéria gera renda. Why are we asking if the agriculture program is making money? Por que a gente está fazendo perguntas tipo, o programa agrícola gera renda? Well, that's because we view math and science and history as fundamental to education. É porque nós vemos a matemática, a ciência, a história como fundamentais à educação. But we must not view agriculture as fundamental to education, otherwise we wouldn't even ask the question if it's making money. Mas a gente não deve ver a parte agrícola como a educação. Caso contrário, não faríamos essa pergunta se ela gera renda ou não. Now, of course, there is potential for an agriculture program to make money, É claro que há um potencial para que um programa agrícola gere renda, but I've never seen history class make money. mas eu nunca vi a aula de história gerar renda. But whether it's making money or not, we need to view it as fundamental to education. Mas quer esteja ou não gerando renda, precisamos visualizá-la como fundamental ou não à educação. It's good for character
É bom even para o if we don't caráter? understand why. Se é bom para o caráter, mesmo que a gente não entenda por quê, deve estar lá. Now, what is the best form of manual training? Qual é a melhor forma de ensino manual? Agriculture. É a agricultura. And there are many reasons for this. We don't have time tonight. E há muitos motivos, muitas razões para isso, não temos tempo de tratar isso hoje à noite. As Dr. Sutherland said, it was a divine system of teaching. O Dr. Sutherland certa vez disse que é um sistema divino de ensino. This was the place God placed Adam and Eve. Foi o lugar onde Deus colocou Adão e Eva. Why? Por que será? He wanted to teach them there about himself. Ele queria ensinar Adão e Eva algo sobre ele mesmo. There are many practical benefits. Há muitos benefícios práticos. We saw the Mycobacterium vaccae, which is in the soil. Já falamos da microbactéria vaccae que está no solo. We found children who are involved in gardening have better test scores. They learn better in the academic things. Descobrimos que as crianças que estão envolvidas com esse trabalho aprendem, se desenvolvem melhor. There are many academic subjects that a child can learn in the garden. Há muitos assuntos acadêmicos que uma criança pode aprender na horta, no jardim. Math, Matemática, they can learn science. ciência. The sky's the limit, as we say. O céu é o limite, como Just dizemos. be creative. Seja criativo. Come up with ways to teach. Tem muitas the maneiras de garden. ensinar no jardim. And this is one of the big benefits of living in the country, E esse é um dos grandes benefícios da vida no campo, because there's space to grow a garden. porque tem espaço But even if para you're not cultivar in the jardim. country, Mas mesmo se você não está ainda no campo, get some containers, consiga aí uns recipientes, put them on your porch, coloque eles aí na varanda do apartamento, or even inside by the window. talvez até na janela mesmo de casa. Even if you don't have a window, get some grow lights. Mesmo se você não tem uma janela, what's a grow A light? grow light, it's a light that you put over the plants to help. Coloca aquelas luzezinhas para que a planta cresça. Grow a garden no matter where your situation is. Cultive um jardim, não importa qual seja a sua situação. And of course, aim for God's ideal of living in the country. E que o seu alvo seja o ideal de Deus da vida no campo. The Garden of Eden was not just Adam's dwelling, it was his schoolroom. O jardim do Éden não era apenas a morada de Adão, mas a sua escola. And it can be the schoolroom for our children. E pode ser a escola dos nossos filhos também. Good. O estudo da agricultura deve ser o ABC da educação dada em nossas escolas. Now, what is the A, B, and C? O que quer dizer o ABC? Those are the first letters in the alphabet, São right? as primeiras letras do alfabeto, não é verdade? Same in Portuguese as A mesma English. coisa em Yeah. português. Sim. So, why is it the first letters? Por que são as primeiras letras? Well, it's where we should begin. Está dizendo aqui, deveríamos começar aqui. But I've worked with different schools, Mas eu trabalhei já com escolas diferentes. and they say, you know, once we get a good program going, once we get our buildings built, then we'll start an agriculture program. Geralmente eles dizem, quando a gente tiver um bom programa já montado, funcionando, aí a gente começa com a parte agrícola. No, that's backwards. Não, mas aí a gente está fazendo de trás para frente. Start with the agriculture, É para começar com a agricultura. then work on the other things. E logo a gente vai para os outros setores. And health of body. E We agora a just need to saúde touch do on. corpo. We should be teaching children the basic lessons in keeping their bodies healthy from an early age. Deveríamos ensinar aos nossos filhos as lições mais fundamentais de como manter o seu corpo saudável. Go ahead. As crianças devem ser ensinadas já bem pequeninas os rudimentos de fisiologia e higiene. Este trabalho deve ser iniciado pela mãe em casa e fielmente continuado na escola. What about mental culture? E quanto à cultura mental? Now, why do we focus on mental culture? Por que nos concentramos na cultura mental? Well, the world focuses on mental culture to lift ourselves up. O mundo se concentra em cultura mental para nos exaltar, To cultivate pride. para cultivar o orgulho. The Christian has a different purpose. O cristão tem um propósito distinto. Right? O cristão visa atingir as mais altas consecuções com o intuito de beneficiar os outros. Fundamentos da educação cristã, So, 119. the world focuses on these high attainments, O foco do mundo são nessas conquistas mais elevadas. and the Christian can also. E o cristão também pode chegar lá. The difference is the reason why. A diferença é o motivo por trás disso, The a Christian motivação. focuses on cultivating the mind so that they can benefit others. O cristão se concentra em cultivar a mente para beneficiar os outros. Not just to take in knowledge to fill the mind. Não somente para angariar conhecimento e preencher sua mente. They take in knowledge to be used. Eles
angariam conhecimento para ser úteis aos outros. O conhecimento harmonicamente misturado com o caráter cristão tornará a pessoa realmente uma luz no mundo. Fundamentos da Educação Cristã 119. And spiritual development. E o desenvolvimento espiritual. Now, we've already talked quite a bit about this because of education and redemption being the same thing. Já falamos um pouquinho sobre isso, porque a educação e a redenção são as mesmas coisas. We just need to remember, though, how important the focus on character should be. Só precisamos nos lembrar como é importante o foco no desenvolvimento do caráter. Qualquer esforço, porém, que exalte a cultura intelectual acima da educação moral é mal orientado. Character building should be our first focus. O desenvolvimento do caráter deve ser o nosso primeiro foco. A formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos. E nunca dantes seu diligente estudo foi tão importante como hoje. Now, it's kind of like the quartet I was talking about. É como o quarteto que eu estava falando agora há pouco. If the tenor is singing more loudly than everyone else, it doesn't sound good. Se o tenor está cantando mais alto que os outros três, isso não soa muito bem. But if the person singing the melody is a little bit louder than everyone else, Se a pessoa que canta a melodia está um pouquinho mais alta que as outras, then it's okay. aí já soa bem. So the spiritual development is kind of like the melody in our quartet. O desenvolvimento espiritual é como se fosse a melodia no nosso It quarteto. needs to lead. Precisa liderar. And now let's look at our third point. Vamos analisar agora o terceiro ponto. Preparation for service, A verdadeira educação é o preparo para o serviço. just on this earth? Somente neste mundo? No, in heaven also. Também para a eternidade. Go ahead. A verdadeira educação é What is it? o que é a verdadeira Now, I educação? like definitions. Eu gosto de definições. It's going to make it simple. Agora sim vai simplificar as coisas. So, true education is. A verdadeira educação é What is it? o que é? Any guesses? Alguém chuta? You want to finish this sentence? Complete a lacuna, preencha a lacuna. Preparation for eternal life. Very good. Muito bom, Not this one, though. mas não é essa a citação. True religion. True religion, yes, that's another definition. Outra definição, Not this one. mas também não é essa aqui. Está em Ciência do Bom Viver esse texto. Service. Service, you're getting close. Está se aproximando, bateu na trave. Not there. Mas também não é. Character development. Character development, yes. Not this one, though. Mas também não é essa citação, mas está certa. Preparation to be a missionary. To get us closer to God's original image. Yes, not this one, though. Certo, mas não é essa. Sada had it right. What is it? Said? Preparation for mission. Preparation for mission service. True education is missionary training. A verdadeira educação é um preparo missionário. Now that's just pretty simple, isn't it? Bastante simples, não é verdade? That's you can't get much more clear than this. Não dá para ser mais claro do que isso aqui. Go ahead. A verdadeira educação é um preparo missionário. Todo filho e filha de Deus é chamado a ser missionário. Somos chamados ao serviço de Deus e de nossos semelhantes. We are all called to be missionaries. Todos somos chamados a ser And missionários. so our education should focus on this. Então, nossa educação deve se concentrar nesse ponto. How should we do this, though? Como deveríamos fazer isso? There's a few steps we should take. Há algumas etapas a serem tomadas. Go ahead. Para sua completa educação, é necessário que se dê aos alunos tempo para fazer trabalho missionário. And this comes from counsels to parents, teachers, and Isso students. vem do conselhos aos professores, pais e estudantes. There's a few paragraphs here. I would encourage you to go and read them. Há alguns parágrafos aqui, eu gostaria que vocês lessem So depois. it's necessary to a student's education that they have time to do mission work. É necessário que se dê aos alunos tempo para o trabalho missionário. Now, does that mean we need to send them to India and Africa? Significa que agora a gente tem que enviá-los para a Índia, para a África? Where should the missionary work happen? Onde o trabalho missionário deve acontecer? Let's keep reading. Vamos ler. Tempo para se relacionarem com as necessidades espirituais das famílias da vizinhança.
Here's where the mission work should happen. Olha onde deve acontecer o trabalho missionário. While they're in school, Enquanto estão na escola, we should give them time. deveríamos dar-lhes tempo. Now, giving them time does not mean just hoping that they find some time somewhere during their school break. Dar-lhes tempo não significa esperar que de algum jeito eles encontrem tempo durante o intervalo da escola. No, we No. make it a part of the program, part of the schedule. Tem que ser parte do programa, parte do cronograma escolar. Time to do what? Tempo para o quê? Become acquainted. Se conhecer, Acquainted with the needs, the spiritual needs in their community. se relacionar com as necessidades espirituais What? da comunidade. Não devem ficar tão sobrecarregados de estudos que não tenham tempo de empregar o conhecimento adquirido. Sejam animados a fazer diligente trabalho missionário em favor dos que estão no erro, relacionando-se com eles e levando-lhes a verdade. Again, give them time. Make it a part of the schedule. Dê-lhes tempo, outra vez eu digo, faça com que isso seja parte do cronograma deles de estudo. What? Sempre que possível, os alunos devem, durante o ano escolar, tomar parte em obra missionária. During the school break? É durante as férias escolares? No, during No. the school year. Durante o ano escolar. Again, part of the program. Parte do programa. What? Sempre que for possível, os alunos devem, durante o ano escolar, tomar parte em obra missionária. Devem fazer esse trabalho nas vilas e povoações vizinhas. Não devem aguardar uma época depois do termo escolar, quando venham a fazer uma grande obra para o Senhor, mas estudar a maneira porque, durante a vida estudantil, tomem com Cristo o jugo em abnegado serviço pelos outros. And then, E once logo, they graduate, assim que se formem, what should we do? o que deveríamos fazer? What? De nossos colégios e escolas missionárias devem missionários serem enviados a terras distantes. Aha! Ah. So, during the school year, Então, durante o ano escolar, they do mission work in the surrounding towns and villages. fazem a obra missionária nas cidadezinhas e vilas circunvizinhas. When they graduate, are they done with mission work? Quando se formam, agora acabou o trabalho missionário para eles? No. Now's the time they go to Africa and India. Agora é a hora de eles irem para a África, para a Índia Or wherever, distant lands. ou terras distantes. qualquer Wherever the lugar. need is. Onde quer que haja necessidade. So, there are 3 steps we should take in encouraging a young person to work for the Lord. Há 3 etapas que deveríamos tomar ao encorajar um jovem a trabalhar para o Senhor. Step 1, Primeira etapa, read the first sentence. quando os jovens entregam seu coração a Deus, seu cuidado por eles não deve cessar. Aha. A first step, Nossa primeira etapa aqui é teach them to give their hearts to God. ensiná-los a entregar o seu coração a Deus. Should be our first goal. Essa é a nossa primeira meta. But usually we stop there. Geralmente a gente para por aí. They've surrendered to the Lord, they've given their life to the Lord. Eles já se entregaram a Deus, já entregaram a vida a Deus. My work is done Meu trabalho já está as a feito. teacher or parent. Como professor, como pai. No, your work's not done. Não, sua obra não está You concluída ainda can't não. stop there. Não pode parar por aí. What should you do next? O que mais a gente deve Read fazer? the next 2 sentences. Dê a eles alguma responsabilidade especial. Faça-os sentir que se espera que façam algo. Give them some responsibility Dê-lhes alguma responsabilidade. and make them feel they're expected to do something. E faça-os sentir que se espera que eles façam algo. It's obligatory. É obrigatório. This is essential to, it's like now you've given your heart to the Lord, É assim, agora que você entregou o seu coração a Deus, and that means you have a work to do. isso significa que você tem uma obra a fazer. Not optional. Não tem outra opção. And then what? E logo, o que faríamos? Finish it? Que ramos diferentes da obra missionária sejam estabelecidos sistematicamente e instrução e ajuda sejam dadas para que os jovens aprendam a desempenhar uma função. We don't just hope they find some mission work somewhere. A gente não fica esperando que eles encontrem alguma obra missionária em algum lugar. We carefully work with that young person, A gente trabalha cuidadosamente com esse Finding- jovenzinho, finding opportunities for them, encontrando oportunidades para ele, showing them the need. mostrando-lhes as necessidades. You have a skill in this area. Look, here's a need olha for só, that skill. você tem talento para isso. Aqui tem uma necessidade para alguém com esse talento seu. If we all did that, we could finish this work more quickly. Se todos fizéssemos isso, poderíamos terminar essa obra com mais rapidez. Agora, como nunca antes, precisamos entender a verdadeira ciência da educação. Se falharmos em entender isso, nunca teremos um lugar no reino de Deus.
Have we seen a little more of the science of true education this evening? Será que hoje à noite vimos um pouquinho mais da ciência da verdadeira educação? It's very different from the world. É bastante diferente da ciência do mundo. It's so different that it's almost hard for us to understand. É tão diferente que é praticamente é muito difícil para que a gente mesmo entenda. But as a friend of mine, or a speaker, I heard recently, Mas como um orador que eu ouvi falar disse recentemente, he said it's both simple and complicated. ele disse: é ao mesmo tempo simples e complicado. God made it simple, Deus fez dela algo simples and we make it complicated. e nós a tornamos complicada. God's methods are always simple. Os métodos de Deus são sempre simples. If we carefully follow His methods, Se nós seguíssemos os planos de Deus cuidadosamente and we don't try to fit it in with the ways of the world, e não tentássemos adequar aos métodos, aos meios do mundo, it won't be so complicated. não seria tão complicado. Go ahead. A necessidade de estabelecer escolas cristãs é me apresentada com muita insistência. Nas escolas de hoje ensinam-se muitas coisas que são mais um empecilho do que um benefício. Há necessidade de escolas em que se faça da palavra de Deus a base da educação. Go ahead. Seu objetivo, o de Satanás, é de fato alcançado quando, pervertendo as suas ideias acerca da educação, consegue atrair para o seu lado a pais e mestres, pois uma educação errônea coloca a miúde a inteligência na senda da incredulidade. Schools are needed Escolas são necessárias where the Word of God is the basis of education. onde a palavra de Deus seja a base da educação. Because Satan turns our children out of the path. Pelo fato de Satanás desviar os nossos filhos do caminho, How? como é que ele faz isso? By starting with the parents and teachers. Ele começa a desviar nossos filhos do caminho como? Getting them to Começando com os pais e com os professores. have wrong ideas of education. Fazendo com que pais e mestres tenham ideias errôneas sobre a educação. I want to tell you about a school where the Word of God is the basis of education. Eu queria contar para vocês uma escola, acerca de uma escola onde a palavra de Deus é a base da educação. But as I tell you this story, Mas ao contar-lhes essa história, in closing, para encerrar, I want to make something clear. eu queria deixar algo bem claro. Sometimes when I talk about this school, Às vezes, quando eu falo dessa escola, parents come and talk to me. os pais vêm falar comigo depois. I want my child to go there. Eu quero que meu filho estude lá. But when we read the counsel about schools, Mas quando a gente lê os conselhos sobre as escolas, sometimes this word school is used to refer to the family or the actual school. algumas vezes a palavra escola se refere à escola, de verdade, mas muitas vezes à família também, ou a um ou a outro. And in fact, the family was God's original design for Na education. verdade, a família era o projeto original de Deus para a educação. And the school was only there for when the family was failing. E a escola só estava ali para quando a família estivesse falhando no seu papel. God's plan of education can be followed in a school, yes, O plano para a educação, o plano de Deus para a educação pode ser seguido na escola? Sim, pode. but it's actually much easier to follow it in the family. Mas na verdade é muito mais fácil segui-lo dentro da família. So as I talk about this school that's following God's plan, Então, quando eu falar para vocês dessa escola que está seguindo os planos de Deus, think about how you can apply it in your own family. pensa como você pode fazer isso na sua própria família. And really the reason I want to share this story though Na verdade, a razão pela qual eu quero compartilhar essa história is because it illustrates that God's methods always work. é porque ela ilustra que os métodos de Deus sempre They will funcionam. always be successful. Sempre serão bem-sucedidos. This school is in Tanzania, Africa. Essa escola está na Tanzânia, na África. Now, in 2001, the Tanzanian government established the Compulsory Education Act, No ano de 2001, o governo da Tanzânia estabeleceu um programa de educação obrigatória, por meio de um decreto, beginning at age 6. começando aos 6 anos de idade. And so all the children went to school. Todas as crianças agora tinham que estar na escola. 95% of the population. is 95% da população. Success, right? Sucesso. Maybe from a worldly perspective, Talvez da perspectiva do mundo, sim. but even that is failing. Mas até da perspectiva do mundo há uma falha. Many of these students don't finish school. Porque muitos desses alunos não terminavam a escola. They fail Eles eram reprovados. for different reasons.
por motivos diferentes. One of them is teenage pregnancy, Um desses motivos era gravidez na adolescência. and Tanzania has one of the highest rates of teenage pregnancy in the world. A Tanzânia tem uma das maiores taxas de gravidez na adolescência no mundo. And if a girl becomes pregnant, she's expelled from school. E quando uma garota fica grávida, ela é expulsa da escola. And then there's the issue of child domestic labor. E também há a questão do trabalho infantil. So approximately 1 million children are in forced labor in Tanzania. Aproximadamente 1 milhão de crianças está no trabalho infantil na Tanzânia. And then there's the issue of just poor educational methodology. E também está a questão da metodologia de ensino fraca. And so many of these students just fail school because they couldn't pass the test. E muitos desses alunos falham, né? Reprovam nas escolas porque não conseguem passar nos testes. So what's the future for these young people? Então qual é o futuro para esses jovenzinhos aqui? Well, they end up living on the streets maybe. Vão terminar vivendo nas ruas, They get involved in crime. se envolver em crimes. Education, or I should say a degree, is considered in the Tanzanian culture as a measure of success. Título na cultura lá da Tanzânia é como se fosse uma medida, um padrão de sucesso. Ele And tem so título, ele é bem these sucedido. students who have not completed that, they're not respected in their communities. E os alunos que não se formaram não são respeitados nas suas comunidades, They can't support themselves because they have no skills. não conseguem se manter porque não têm habilidades, They don't have a very good future. não têm um bom futuro à frente, à vista. Well, then there was a mission in 2004 Mas em 2004 houve uma missão that decided they were going to do something to meet this problem. que decidiu fazer algo para enfrentar esse problema. They said, let's start a school. Se vamos começar uma escola aqui, Now, what's the first thing we should do when starting a school? qual é a primeira coisa que se deve fazer ao iniciar uma What's escola? the ABC? Qual é o ABC? Agriculture. Agricultura. Okay, that's exactly what they did. Foi exatamente o que They fizeram. started an agriculture school. Começaram uma escola com agricultura. Now, I don't know whether they did that because of the council Não sei se fizeram por causa dos conselhos escritos or whether it was just common sense. ou se foi um senso comum. This is an agrarian culture, Tratava-se de uma cultura agrária ali. and so they were literally preparing the young people for real life. Literalmente estavam preparando os jovens para a vida real. And if these young people have the ability to grow their own food, they can support E themselves. se esses jovens agora têm a capacidade de cultivar o seu próprio alimento, eles vão poder se manter. And so they divided this school into separate farm units. Dividiram a escola então em unidades de fazenda separadas. This is one of the units. Essa aqui é uma das unidades. There's about 20 students living here, Tem cerca de 20 alunos vivendo aqui. and the teachers live right there also. E os professores também moram ali. If we go inside, Se a gente entrar, they grow food everywhere. eles plantam árvores frutíferas, alimento em todas as partes. Vegetables in front of the houses, some corn here. Verduras, milho aqui. Every student has their own field, Todo aluno tem o seu próprio pedacinho de terra para plantar. their own garden, their own orchard. O seu orquidário, o seu jardim, a sua horta. They grow all their own food. Eles cultivam toda a comida deles. And I really mean all of their food. E eu digo literalmente toda a comida Even deles. their oil. Até mesmo o óleo. They grow sunflowers and press it into oil. Eles cultivam algumas flores e, por meio de prensa, eles extraem o óleo. And they grow a little bit extra so that they can sell it and purchase the few things that they can't E grow. eles cultivam um pouco mais para poder vender e comprar algumas coisas que eles não conseguem cultivar. When I was visiting, I stopped by the kitchen. Quando eu estava visitando, eu fui lá na cozinha Now this student was making some chapatis. e ele estava fazendo what? Chapati. Chapati. Yeah. Chapati. Has anyone been to Africa and had a chapati? Alguém já foi para a África e conhece chapati? Oh, it's terrible. Terrível isso. It's one of the best foods in the world, I think. É das melhores comidas do mundo para mim. And it's just very simple. E é muito simples de fazer. Now, this student probably grew the wheat that he's making these out of, E provavelmente esse aluno aqui cultivou o trigo and the oil. e o óleo. So they started with agriculture. Começaram com a But parte then agrícola. they started adding carpentry and
começaram a acrescentar a carpintaria, beekeeping, a cultivo de abelhas, apiário, sewing, clothes making for the girls. a costura, né? They Para just que as focused garotas, as meninas começassem a fazer suas próprias They roupas. wanted to give them skills that would help them in real life. Queria dar-lhes habilidades para que os ajudassem na vida real. So, once they were established, they had a very good program focusing on physical culture. Agora que eles estavam bem estabelecidos, eles montaram já tinham um bom programa de cultura física. But we need mental and spiritual. Mas também precisamos do quê? Do mental e do espiritual. So, okay, they started teaching mental skills. Bom, agora vamos começar a ensinar habilidades They would have mentais. classes on agriculture, Aulas de agricultura and then they started teaching the academics. e a parte acadêmica. These students have already failed school, though. Eram alunos que tinham sido reprovados nas escolas But they thought, formais. well, we'll teach anyway. Mas de qualquer forma a gente vai ensiná-los. Now, it's really hard to do this when you're running a farm. É difícil fazer isso quando você está administrando uma fazenda. You don't have much time. Não se tem muito tempo para isso. So they managed to have 2 hours a week Então eles tinham agora 2 horas por semana to study to study academics. para estudar conteúdo acadêmico. Impossible, right? Impossível! How would they ever succeed only studying 2 hours a week? Como que eles terão sucesso somente com 2 horas por semana de estudo acadêmico? Well, these students can go and take the test, Bom, os alunos podem ir fazer os testes and they're getting some of the best grades in the nation. e começaram a tirar as melhores notas do país. God's methods work, don't they? Os métodos de Deus funcionam, não é? But we're still missing one. Mas ainda está faltando um lado, Spiritual. o espiritual. Now that's difficult in a school like this. Mas agora isso aqui é difícil numa escola assim. These students are coming off of the streets. Esses alunos são alunos que vêm das ruas. They're not Adventists. Most of them are not even Christian. Não são adventistas, a maioria deles nem cristão é. How do we teach them about the Bible? Como que a gente vai ensinar para essas pessoas a Bíblia? Well, they just started offering classes, Bom, começaram a oferecer aulas, instruction on the Bible, on spiritual themes. instrução sobre a Bíblia, sobre coisas espirituais. There's a church there on campus that the students can attend and a choir they can sing in. Havia uma igreja, os alunos começavam a frequentar as igrejas, havia um coral, os alunos começaram a cantar no coral. Most importantly, though, Mas o mais importante, and this is something that is almost never seen, isso é algo que quase nunca foi visto. but it's the counsel that we have. Mas é o conselho que nós temos. These teachers are living right there with the students, Esses alunos estão vivendo ali, ao lado dos estudantes. just Os like professores, perdão, obrigado. a family. Como se fossem uma família. And they're friends with these students. E são amigos dos alunos. When these students have spiritual questions, Quando os they alu- know who to talk to. Quando os alunos têm perguntas espirituais, eles sabem a quem recorrer. In the 10 years this school has been doing this, Em 10 anos que essa escola existe e está fazendo isso, 99%, it's the rare exception that doesn't do this. 99%. Quem não faz isso é a raríssima exceção. Are leaving this school baptized Seventh-day Adventists. Saem da escola batizados como adventistas do sétimo dia. Do God's methods work? Será que os métodos de Deus funcionam? I don't want to be critical, Eu não quero aqui estar fazendo crítica a ninguém ou a nada, but I'm just suggesting this to think about. mas estou fazendo essa sugestão para que nós reflitamos. How many of our young people Quantos de nossos jovens are going into our universities, estão entrando em nossas universidades, starting as Seventh-day Adventists, começando como adventistas do sétimo dia and losing their faith? e perdendo a fé? And here's a school taking non-Adventists, E aqui temos uma escola recebendo não adventistas and almost every single one of them e are quase leaving Seventh-day todos Adventists eles estão saindo de lá como adventistas do sétimo dia, because they're following God's plan. porque estão seguindo os planos de Deus. So what's the future now for these young people? Qual é o futuro então agora para esses jovens? They have a skill to support themselves. Têm habilidades para se manter? So they go back to their villages, Voltam para suas vilas? they have a certificate, Têm um certificado? they're respected by their communities, São respeitados pelas comunidades? and they have a relationship with the Lord. E têm um relacionamento com o Senhor? So they're a missionary. São missionários. And they're affecting their villages Isto- all around the country. Estão afetando de maneira positiva as vilas em todo o país. Why don't we have 1,000 of these schools in every country? Por que não temos milhares de escolas assim em cada país? We can. Podemos ter. Every family. Cada família Every family can be a school. pode ser uma escola. Following God's plan. Seguindo os planos de Deus. Sending their young people as missionaries in all places of the world. Enviando seus filhos como missionários a todas as partes do mundo. We can finish the work. Podemos terminar essa obra.
if we follow our plan. se seguirmos o nosso plano. We have a reason to exist. Temos razão para existir. The very fact that our plan is different and peculiar is the reason for our O existence. próprio fato de nosso plano ser peculiar, ser único, é a razão de nossa existência. This plan is designed by God to help us finish the work in one generation. Esse plano é projetado por Deus para nos ajudar a terminar a obra em uma geração. We can finish this work Podemos terminar essa obra if we follow God's plan. se seguirmos o plano de Deus. If we don't follow the plan, though, Caso contrário, não. as the leader of education for the nation of Japan said, Assim como disse o líder de educação do Japão, we have no reason to exist. não temos razão para existir. Let's embrace our plan. Abracemos o nosso plano. Let's have a reason to exist. Tenhamos uma razão para existir. Let's finish the work, Terminemos a obra. because I want to go home. Porque eu quero voltar para casa. Let's pray. Oremos. Father in heaven, Querido Pai que está nos céus, thank you, Lord, for your plan. obrigado, Senhor, pelo teu plano. Thank you for making it clear to us. Obrigado, Senhor, por esclarecê-lo para nós. Forgive us for how we've not followed it. Perdoa-nos, Senhor, porque não estamos seguindo. Give us wisdom. Dá-nos sabedoria. I pray for each family represented here. Oro, Senhor, por cada família representada aqui. Help them to follow your beautiful plan, Ajuda, Senhor, a que sigam o teu lindo plano. to educate their children for eternity. Que eduquem os seus filhos para a eternidade. We ask, Lord, for your blessing upon our night. Pedimos, Senhor, as tuas bênçãos nessa noite que vamos ter. Remain with us. Continua conosco. Help us to rest well. Ajuda-nos a descansar bem. We thank you for the Sabbath that's upon us. Obrigado pelo sábado que temos agora. And we ask, Lord, that this Sabbath will be extra special, E te pedimos que este sábado seja extra especial. that we will gain an even greater blessing than other Sabbaths. Que obtenhamos uma bênção ainda maior do que nos outros sábados. Lord, your blessings are unlimited, Senhor, as tuas bênçãos são ilimitadas. and we come asking for that blessing today. E nós te rogamos essas bênçãos ilimitadas para nós hoje. We ask in Jesus' name. Essas coisas te pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.